Muito bem. Gente, está gravando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Oi? Alô, pessoal? Fala, professor, estou ouvindo o senhor, desculpa. Tá. Minha irmã estava tentando. O texto está aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Tá legível? Tá dando para ler? Tá no tamanho certo? Tá pequenininho, mas eu estou aqui no celular, mas eu vou passar para o computador, né? Melhorou? Sim, dá para ver direitinho. Melhorou? Tá. Aham. Tá muito bem, gente. Olha, nas aulas anteriores, nós falamos sobre políticas públicas, o conceito, como elas se desenvolvem e tudo mais, tá? E a nossa disciplina é Estados e Políticas Públicas Educacionais, né? E a estrutura da educação nacional. Então, nessa aula, nós falaremos sobre a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá certo? O texto que nós temos já está colocado no nosso grupo lá e vocês podem baixar o texto e ir estudando, tá bom? A LDB ela é uma lei fundamental, ela é basilar para entendermos o funcionamento da educação nacional. É muito importante que vocês leiam toda a lei, certo? E, por conta das nossas aulas, eu fiz alguns recortes daquilo que eu considero que seria interessante nós sabermos, tá? Lembrando que a LDB é muito mais do que os recortes que eu fiz, tá certo? Então, para fins didáticos, para a aula, considerando que nós estamos aí há três semanas, deixa eu olhar aqui, ó, nós estamos aqui outubro, novembro, dia 4, dessa a 3 terças-feiras, quartas-feiras, nós já estaremos em avaliação bimestral, certo? Então, é bom que nós venhamos a fazer o desenvolvimento, correr em determinadas áreas, determinados conhecimentos relacionados às políticas públicas, tá bom? Então, a primeira questão que eu gostaria de lembrar vocês, certo? Falar para vocês, é sobre o que é a educação segundo a LDB, certo? O que é que se pretende, o que é que se sabe, o que é que se conhece, o que é que se afirma na LDB sobre o que é educação. Então, para a LDB, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, o conceito que na LDB se apresenta a respeito da educação é que toda a existência humana ela é rodeada de processos educativos, quer sejam eles formais ou informais, né? E aí nós temos que a educação escolar faz parte desse sistema maior no qual o ser humano ele entra em processo de desenvolvimento como indivíduo. Então, a educação escolar deverá, então, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, veja aqui, 2 elementos importantes. A LDB ela afirma de maneira bem explícita que aquilo que se pretende no processo educativo, na educação formal, é preparar a pessoa para o mundo do trabalho. Ou seja, é função do sistema escolar qualificar, preparar, conceder ao jovem conhecimento, habilidades e competências para ingressar no trabalho. É claro que o trabalho que se diz tem 2 aspectos interessantes de entender. O trabalho, enquanto atividade humana, que aponta para uma vocação de uma cidade ou para a vocação de um país, considerando que cada região do Brasil possui predominantemente um grupo de trabalhos, de atividades laborais que são característicos de determinada região. Determinada região é mais agrícola, determinada região é mais industrializada, outras regiões no Brasil, predominantemente, existe a iniciativa privada ligada a trabalho do terceiro setor e assim por diante, né? Mas o certo é que, independente do perfil da cidade, da região ou do estado, a função da escola é qualificar esse jovem para isso.
para que ele alcance o meio de subsistência para si e para a sua família. E a outra questão também é que a educação ela deve visar também a prática social. E o que isso significa? Significa a convivência com o seu semelhante, as relações interpessoais na sociedade, os princípios de boa convivência, as relações de trabalho, de convivência pública, social. Então, nesse sentido, a educação pública, a educação privada, formal, deve ter como objetivo, basicamente, esses dois elementos aí. E aí o texto vai dizer o seguinte, olha só, dos princípios e fins da educação nacional. Vai dizer assim, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o campo de trabalho, né? E aqui aí nós temos um elemento interessante aqui, acrescido. O pleno desenvolvimento do educando. O que isto quer dizer? Quer dizer que a educação, na perspectiva da LDB, ela deve também contemplar práticas educacionais que levem o ser humano a ser elevado enquanto indivíduo, né? Ou seja, o ser humano ele tem que crescer como pessoa. O ser humano ele tem que ser visto nos sistemas educacionais como personalidade que possui vontade, que possui características, que possui sonhos, que possui uma história particular, um sujeito responsável pela sua própria identidade, pela construção da sua própria história. E por conta disso, o sistema escolar não pode simplesmente preparar o ser humano como se fosse uma peça fria, certo? Para uma máquina igualmente fria do campo de trabalho, certo? É preciso contemplar as necessidades emocionais, as necessidades sociais, certo? As necessidades relacionais desses que adentram ao sistema educacional, né? E aí vai o que foi próprio do pensamento de Francis Bacon, de John Locke, de de Rousseau, digo, certo? De Comênios, como aqueles que foram filhos de um templo do iluminismo, os quais falavam sobre a importância de um sistema educacional que pudesse contribuir para a formação do ser humano enquanto ser humano, enquanto aquele que que tem características, que tem sonhos, que tem objetivos e que pode encontrar no sistema educacional um aporte prático e teórico para se desenvolver como indivíduo, desenvolver do gosto pela literatura, pela música, pela política, pelo trabalho, pela vida em sociedade, pela vida solidária, pelo serviço à comunidade e assim por diante, né? Então, nesse sentido, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha só os princípios, são vários. Como eu falei para vocês, é bom nós fazermos apenas um recorte de alguns tópicos, visto que nós estamos aqui diante da LDB. Aqui nós temos 62 páginas e não dá para nós discorrermos sobre tudo, né? Mas vamos, pelo menos, aqui fazer uma leitura e percebermos algumas questões importantes. Primeiro, quais são os princípios pelos quais o sistema educacional deve ser desenvolvido? O primeiro diz aqui, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. E aí diz que todos todos têm direito à educação. A educação é direito de todos e dever do Estado. E quando diz dever do Estado, então, coloca nos ombros daqueles que são os gestores públicos a missão de colocar este princípio em prática. Ou seja, permitir que todos igualmente tenham a oportunidade, não o privilégio, é a oportunidade, né? O direito, né, assegurado pela Constituição de terem acesso
ao sistema educacional e permanecer nele. Permanecer nele significa que o Estado, através de políticas públicas educacionais vinculadas a várias áreas da educação, tem que criar os ambientes favoráveis para a criança permaneça, para que o adolescente permaneça, certo? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que muitas crianças elas são estimuladas a ir para a escola por conta da merenda escolar, visto que uma parte considerável dessas crianças almoçam ou comem e a única refeição é aquilo que comem na escola. Quando foi idealizado o Mediotec como cursos técnicos para alunos do ensino médio, um dos objetivos propostos, certamente, foi exatamente a diminuição da evasão escolar tão comum no ensino médio. Através do Mediotec, o jovem poderia concomitantemente fazer o ensino médio e, paralelamente, também fazer alguns cursos técnicos, preparando este adolescente para o campo de trabalho enquanto o mantém na escola, para fechar, pelo menos, a educação básica. Então, essas políticas públicas elas visam a permanência do aluno na escola. Depois de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, a escola e o sistema educacional deve ser visto como um local de aprendizagem livre, onde nenhum pensamento legítimo, certo? Nenhum pensamento humanitário ou humanístico, nenhum pensamento racional seja rechaçado. A escola deve ser um local de liberdade, de pensamento e de expressão desse pensamento. E aí é que vai. Na medida que é um espaço de liberdade, naturalmente vai surgir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ou seja, um sistema educacional ele não deve pretender possuir apenas uma única corrente pedagógica a ser desenvolvida no espaço escolar. Certo? Os professores, nesse sentido, os professores, aqueles que estão na responsabilidade de gerir os sistemas educacionais e as unidades educacionais, têm a plena liberdade para escolher exatamente aquela metodologia, aquele recurso, aquela perspectiva educacional que melhor se enquadra ao sistema educacional. Ora, nós sabemos que uma escola da capital ela possui demandas educacionais diferentes do que aquelas escolas que estão lá no interior de Goiás, na fazenda, por exemplo. As escolas indígenas, da educação indígena, por igual modo, possuem também necessidades, possuem características que exigem uma metodologia, uma perspectiva sobre a educação também diferente. As escolas quilombolas, por igual modo. Então, a LDB vai colocar que é preciso respeitar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, porque existem várias concepções pedagógicas e elas se enquadram às mais variadas realidades na qual a educação do Brasil se desenvolve. Então, é preciso também ter o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. O respeito à liberdade significa que todo e qualquer aluno, todo e qualquer professor, todo e qualquer gestor tem a liberdade de opinar, de falar, de dizer o que pensa sobre política, sobre religião, sobre educação, sobre os fatos da história, sobre quem é o ser humano, sobre sexualidade. E então o sistema educacional brasileiro deve cuidar para que haja o respeito nisso. E também a coexistência de instituições públicas e privadas. O sistema, a LDB, ela pressupõe a existência de escolas privadas. As escolas privadas elas são bem vistas pelo sistema educacional brasileiro, visto que o Estado ele não tem condições de abarcar todas as necessidades. O Estado ele não tem a pretensão de tomar para si a responsabilidade de oferecer
uma educação para todas as pessoas individualmente. Ele compartilha isso com a iniciativa privada, né? A outra questão também é que o ensino, nesse sentido, ele deve ser gratuito, né? Ele deve ser gratuito, visto que a educação é um direito. Se é um direito, como é que o Estado vai cobrar da população aquilo que é considerado um direito natural dos brasileiros, né? E dentro desse aspecto de recursos financeiros, a LDB ela fala sobre a importância da valorização do profissional da educação, ou seja, não somente o professor, mas toda a teia, né, toda a série de relações de pessoas responsáveis por educar, ou seja, é o professor, é o gestor, é o coordenador pedagógico e assim por diante, né? E aí, dentro desse objetivo de valorizar as pessoas, aqueles que trabalham com a educação, o sistema educacional não pode esquecer de garantir o padrão de qualidade, né? E também esse padrão de qualidade significa que o Estado ele se compromete, por meio da LDB, a criar todos os meios e todos os recursos para que essa educação pública ela possa efetivamente preparar esse jovem não somente para ingressar na faculdade, mas também concorrer com outros jovens que não trabalham, que não estudam na escola pública, né, a concorrer de uma forma justa em concursos, em processos seletivos, entre eles o Enem. Aí nós sabemos que, infelizmente, né, aquilo que está claramente exposto na LDB, nós sabemos que há uma diferença muito grande entre o que está escrito e a realidade. Uma vez que a educação brasileira, a educação pública, ainda espera-se que haja uma melhoria considerável em vários aspectos, né? E aí a LDB vai falar sobre a importância de uma educação para a diversidade étnico-racial. Aí eu digo étnico, racial e cultural. Isso vai estar posto em outros momentos da própria legislação. E isso é interessante que esteja na LDB, pois a nação brasileira é um misto dos mais variados povos, africanos e europeus e asiáticos que vieram para o Brasil, né? Portanto, uma educação justa, uma educação de qualidade, ela não pode prescindir de ser também uma educação de respeito à diversidade étnico-cultural e racial, né? E aí nós percebemos, segundo a LDB, certo? Que a educação básica, veja, a educação básica ela é considerada como obrigatória. O que significa que a educação é obrigatória? Significa que se uma criança, se um adolescente não estiver no sistema educacional formal de educação, esse pai pode ser chamado a comparecer perante a justiça para justificar, para saber o que está ocorrendo, podendo esse pai ou essa mãe ou esse responsável sofrer as sanções legais, né, por conta desse delito, por conta desse comportamento de desrespeito ao suprimento das necessidades da criança, né? Por isso diz que a educação básica ela é obrigatória, ela é gratuita, né, de 4 aos 17 anos, organizado na pré-escola, de 0 a 3 anos, certo? Aliás, de 4 a 6 anos, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Basicamente, essa é a realidade, né? Essa pré-escola ela está dividida entre a questão da creche e a educação infantil, né? Essa pré-escola. Continuando desenvolvendo, diz que a LDB vai também dizer que o ensino é livre à iniciativa privada. O
que isso significa? Significa que qualquer pessoa, qualquer instituição pode, se assim desejar e tiver recursos financeiros, pode abrir um estabelecimento de ensino, contanto que ele esteja de acordo com as normas federais, estaduais e municipais, né? Então, uma pessoa pode, um aluno, após terminar o curso de pedagogia, um aluno, uma aluna, pode abrir uma escolinha ou uma escola, né? Se tiver recursos, né? Certo? Contudo, essa escola ela estará sempre sujeita ao sistema público educacional, né? Porque existem regras, existem leis, existe a LDB, existe o MEC. Hoje, abrir uma escola não é como algum tempo atrás, na década de 80, que qualquer pessoa poderia abrir uma escolinha em casa, né? E cuidar de algumas crianças enquanto os pais iam trabalhar. Isso era muito comum, final da década de 70, ainda década de 80, certo? Então, isso era uma forma de ajudar a comunidade e, na medida que se ajudava a comunidade, aquela professora do bairro também recebia algum recurso financeiro, né? Hoje, a LDB deixou bem claro quais são os parâmetros e as regras para se abrir um estabelecimento educacional, né? E aí, quanto à organização da educação nacional, podemos perceber que existem responsabilidades. Existem responsabilidades. A União tem a sua responsabilidade, o Estado e os municípios. Cada ente federado do Brasil, né, do nosso país, tem sobre si responsabilidades e essas devem ser respeitadas, porque elas são legais. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Isso quer dizer que existe um sistema federal de educação, existe um sistema do Distrito Federal de Educação, existe um sistema estadual de educação e existe um sistema municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação tem sob seus ombros a responsabilidade de gerir, de administrar a educação do município de Goiânia, por exemplo. E aqui diz que essa gestão, essa organização da educação nacional se dá por um processo, ou por um regime de colaboração. O regime de colaboração. E o que isto significa, professor Israel? A resposta é a seguinte: o regime de colaboração significa que é possível que o governo federal se una em algum projeto específico ao governo municipal para realizar alguma atividade educativa. É possível que o governo federal faça convênios, né, assine documentos de intenção de trabalho de implantação de políticas públicas com o Estado. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. As escolas cívico-militares, elas se encaixam aí. É o governo federal se propondo a contribuir com os estados ou com os municípios na implantação de políticas públicas educacionais. Então, nas cidades nas quais as escolas cívico-militares estão sendo implantadas, existe um regime de colaboração entre o governo federal e o governo municipal, ou o governo federal e o governo estadual, né? E dentro desse regime de colaboração, estabelece-se responsabilidades, certo? Atribui-se trabalhos. O governo federal vai mandar dinheiro, o governo estadual vai também somar recursos financeiros e, além de aplicar também dinheiro, vai também contribuir com a formação dos professores. Com a formação dos professores. Então, nesse sentido, o que nós percebemos é que
em não poucas situações, certo? O governo federal e o estadual, o governo estadual e o federal, o governo estadual e o município estão aqui e ali desenvolvendo atividades ou práticas ou políticas públicas educacionais em regime de convênio, né, ou de colaboração. Aí eu lembro a vocês o PAFOR, projeto no qual eu lecionei. Eu fui para uma cidade do interior do Pará e lá eu ministrei aula para o curso de pedagogia. Quem pagou para mim foi o governo federal. O governo federal pagou para mim. O governo estadual liberou uma escola do estado para ocorrerem as aulas. E o município pagou a minha passagem de ida e volta de barco e pagou a minha estadia em um pequeno hotel e as refeições do dia. Ou seja, houve colaboração entre a União, o Estado e o município para que aqueles professores que estavam lá no interior do Pará e que jamais poderiam ter condições de fazer um curso superior, uma licenciatura, estavam, por meio do PAFOR, tendo a oportunidade de iniciar e outros finalizar uma licenciatura em História, em Geografia, e, no meu caso, quando eu fui lecionar para os professores do curso de Pedagogia. Então, os sistemas eles se organizam em regime de colaboração, certo? Aí diz, caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Observem. Quando diz a União, gente, aí é uma referência ao governo federal. Tá? Cabe ao governo federal a responsabilidade de coordenar a política nacional de educação. É o governo federal que estabelece critérios, responsabilidades, regras, leis, processos, parâmetros, agendas, calendários a respeito da educação nacional, né? E aí diz, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos aqui em uma aula remota. O meu menino, de 20 anos, ele estuda também Ciências da Computação. Ele está estudando no IF, Instituto Federal, também aula remota. Nós estamos aqui numa faculdade privada em aula remota. Eu dou aula para os meus alunos de Trindade, pelo Zoom também, a aula remota. Aí eu pergunto para vocês, por que as universidades federais, os institutos federais, por que as escolas estaduais e por que as escolas públicas municipais e as escolas privadas elas estão em regime de aulas remotas? Quem dá suporte legal para elas? Porque todo o sistema educacional do Brasil está por educação remota. Pergunto para vocês, resposta. Alô? Alô? O MEC, professor. Exatamente, parabéns. Exatamente, é o MEC, Norma, o MEC. Então, nós não estamos fazendo aqui algo da nossa cabeça, certo? Pelo contrário, para nós iniciarmos as aulas remotas, foi necessário que o MEC opinasse, que dissesse, é possível, está liberado. Percebe? E, ao mesmo tempo, a faculdade ela se vale de recursos e meios para poder indicar o que está sendo feito nestes 2 semestres. Tá bom? É por isso que diz que a União ela exerce a função normativa, porque ela que dá a norma. Ela que diz, é o MEC, o governo federal, que diz, olha, pode e não pode. Observe, nenhuma lei municipal pode se sobrepor à LDB.
Nenhuma lei estadual pode se sobrepor às deliberações do MEC. Jamais. A escola privada, quem paga manda. Não na educação. Porque a educação tem lei, tem regra. Portanto, todas as escolas privadas, obrigatoriamente, elas têm que ser abertas e têm que desenvolver as atividades educativas a partir dos parâmetros estabelecidos, normatizados pelo MEC, pelo governo federal, pela União. Tudo bem? Gente, olha, tá finalizando o horário, certo? Nós vamos dar apenas 5 minutos e depois retornamos, tá bom? Só para gravar o texto, tá bom? Para gravar o nosso vídeo. Até daqui a pouco, gente. Às 7h46.